Boa noite a todos. Nós estamos no mês de outubro, que a família espírita sempre realiza no mês de outubro atividades em comemoração ao nascimento de Kardec. Por isso que nós organizamos no mês de outubro palestras com nossos amigos de outras cidades, né? Hoje nós estamos aqui com o Eduardo, a semana que vem estaremos com a Dilson, que é de São Paulo. No dia, acho que é 18, né, a outra sexta, nós estaremos com o Paulo Vitor aqui de Conchal, e no dia 25 a gente vai estar com o Orson Peter Carrara, de Matão. Então nós vamos ter aí um mês de outubro inteirinho de gratidão, né? Nós não só homenageamos Kardec, como homenageamos todos os seus colaboradores, encarnados e desencarnados, né? Trabalho de Leon Denis, de tantos outros que ficaram, né, há quase 200 anos atrás, envolvidos no trabalho de trazer a nossa doutrina, né? Nós sabemos que foi um trabalho muito difícil. Cada palestrante vai falar algum aspecto, então até o fim de outubro a gente já vai ter muito mais conhecimentos sobre essa tarefa grandiosa que Kardec recebeu diretamente de Jesus, conforme tem uma psicografia do Humberto de Campos, né, no Reformador de 78, se eu não me engano. Então, nós estamos muito felizes por estarmos assim nessa comemoração, e temos, então, antes de apresentarmos o Eduardo, nós vamos fazer a nossa prece, né? Sempre nós começamos as nossas reuniões com o agradecimento, né? Então já estamos num ambiente gostoso, em paz. Vamos fechar os nossos olhos, se vocês quiserem ou não, e procurar uma conexão com a espiritualidade que aqui está, externando o nosso agradecimento a todos os espíritos que tiveram participação nessa tarefa grandiosa e difícil de implantar os conhecimentos espíritas a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Agradecemos a Deus a oportunidade de, nesta encarnação, estar num centro espírita. Emmanuel diz que é a universidade da alma. É aqui onde nós aprendemos a conviver com as nossas deficiências e aprender a lutar contra as nossas imperfeições. A doutrina espírita nos convida a um passeio interno. Isso tem sido fundamental na nossa experiência terrena. E temos certeza que esta encarnação, para todos nós, será um marco definitivo na nossa evolução. Porque, embora tenhamos ainda muitas dificuldades em praticar o Evangelho de Jesus, hoje nós temos um guia seguro, sempre ali a nos alertar, que é a codificação kardeciana. Aproveitamos esses instantes em que aqui estivermos conectados assim, para endereçar as nossas energias em favor das pessoas que estão sofrendo muito. Não só aqueles que nós sabemos doentes, aqueles que retornaram à pátria espiritual, mas pensamos também nos nossos irmãos que estão em guerra, que estão vivendo o impacto da destruição, e nós não podemos nem imaginar o quão difícil é uma prova dessas. E tantos outros que enfrentam aí dificuldades que nós
não podemos nem imaginar. Agradecemos a Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. Agradecemos a Deus e desejamos uma noite de muita paz e que também o nosso irmão, amigo, Eduardo, seja amparado pela espiritualidade superior, para que possamos nessa noite aurir conhecimentos e experiências nesse contato dos dois planos. Que assim seja. Eu vou ler o currículo do Edu. Não deu para colocar no cartaz, mas ele escreveu aqui o seguinte: nascido em um lar espírita, é irmão de professores universitários federais, todos atuantes como palestrantes e trabalhadores espíritas. Já tivemos aqui o Leonardo, né? É professor há quase 18 anos no Instituto Federal de São Paulo, atualmente ocupando o cargo de professor titular. Foi diretor-geral do campus São João da Boa Vista por aproximadamente 10 anos. Por isso que ele é o nosso velho conhecido. E infelizmente para nós, felizmente para ele saiu da nossa cidade, mas continuamos ligados aí pelo laço da família espírita. Atualmente coordena o curso técnico em informática integrado ao ensino médio no campus Jacareí do Instituto Federal. É bacharel em ciência da computação pela Unifenas em 2002, mestre em 2006 e doutor em 2014, em engenharia elétrica pela Escola de Engenharia da USP. Além de sua atuação acadêmica e espírita, possui um canal no YouTube com mais de 190 mil visualizações em 250 vídeos publicados e atualmente conta com 1.137 inscritos. Quem quiser se inscrever, a gente aumenta esse número aí. O canal tem como objetivo oferecer vídeos curtos, explicativos e que tragam conforto à luz da doutrina espírita. Ele também é trabalhador nos Centros Espíritas Paula Ortiz e Casa da Paz, ambos em Jacareí, São Paulo. Agora, o mais importante, ele é casado com a Carol e o pai da Lívia, que vai fazer 2 aninhos, né? Vai fazer 2 aninhos. Então, é com muita alegria que a gente recebe o Edu, né? Que já é nosso amigo de longa data, que Jesus te ilumine. Obrigado, Celi. Acho que... você já tem. É. Bom, queria agradecer a oportunidade, a convite da Celi, de todos. Na verdade, foram várias tentativas, mas a minha vida anda um pouco tumultuada com essa missão de ser pai, né? Eu brinco com meus amigos que, para mim, quem tem mais de um filho já é herói, assim, né? Essa missão da reencarnação, né, de colaborar com a reencarnação não é fácil. Mas eu percebi que alguma chave virou na minha vida depois que a minha família aumentou, né? E eu percebi até a nível de sensibilidade, percebi que, sei lá, talvez os espíritos entenderam que estava na hora, talvez algumas percepções irem um pouco além, porque realmente a experiência com a minha filha tem sido algo extraordinário em determinadas situações. Realmente eu percebo certas situações, assim, vem determinados conceitos que eu sei que não são de mim, e eu fico impressionado com a oportunidade de aprendizado, né? E a gente só tem que agradecer. E aí vem esse mês de outubro,
e a gente pensa no Kardec, e aí não tinha como ser diferente e trazer essa palavra obrigado, né? Porque o Kardec, o papel dele na nossa vida foi dar sentido a ela, a verdade é essa, né? Ele deu sentido à nossa vida, porque ele abre a cortina do mundo espiritual, nos apresentando como espíritos que somos, né? Então eu vou tentar falar um pouquinho, né, nessa reflexão desse obrigado e da importância de Kardec. Vou comentar algumas coisas dele, mas não vou aprofundar tanto, porque eu imagino que colegas farão isso também. Então, para talvez não ficar repetitivo, eu tentei navegar pela beirada, mostrando a importância dele para nós, como que o trabalho dele nos afeta até o mundo de hoje, né? Então, gente, para quem ainda não foi apresentado, né, essa nossa figura valiosíssima, Kardec é um pseudônimo de uma manifestação mediúnica. Foi apresentado esse nome como uma encarnação que ele teve, né? E ele pegou a ideia de usar o pseudônimo de Allan Kardec para não misturar com já o fabuloso trabalho que ele já desempenhava como Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que era um educador conhecido, escritor, tradutor francês, falava 5 línguas, se eu não me engano, e se deparou depois de 1850, se deparou com as mesas girantes que estavam vindo dos Estados Unidos e apareciam em várias cidades da Europa, em vários países da Europa. Ele foi convidado a assistir uma dessas reuniões das mesas girantes, dessas manifestações de efeitos físicos da mediunidade, né? E ele era muito cético. Inicialmente ele até recusou alguns convites, mas até que percebeu que alguns amigos, a qual ele estimava muito, frequentava, assistiu, se surpreendeu com muitas situações que ocorriam na época, ele resolveu investigar. E as mesas, em muitas ocasiões, respondiam, inclusive em línguas diferentes, nas línguas que ele dominava. E ele ficou encantado com aquilo. Mas logo de cara, ele percebeu, mas a mesa não tem nervos, não tem cérebro, como que ela pode falar, né? Como que ela pode responder às nossas perguntas, né? E as perguntas muitas vezes eram lentas, porque inicialmente os toques representavam o alfabeto, então uma batida era o A, 2 batidas o B. Então, para transmitir a mensagem, imagina como era custoso esse processo. E aí, numa dessas respostas, as mesas respondem que eram os espíritos que falavam, eram aqueles que já haviam vivido na Terra que respondiam através da mesa. Então ele é o nosso codificador, né? Nasceu em Lyon, na França, a 300 quilômetros, se não me engano, de Paris, e desde jovem demonstrou interesse pela ciência, educação e filosofia. Ele nasceu em família católica e foi entregue pela sua genitora ao Pestalozzi, né? Foi estudar com Pestalozzi, um renomado educador suíço de origem religiosa protestante, né? Que eram as frentes principais religiosas da Europa, e era importante ele ter esse conhecimento para que ele pudesse, obviamente os espíritos já estavam ali preparando o nosso codificador, né? Então, Pestalozzi, o renomado educador suíço, influenciou profundamente sua abordagem pedagógica e científica. Kardec era fluente em vários idiomas, como eu tinha falado, e escreveu também diversas obras didáticas antes de se voltar para os estudos dos fenômenos espirituais. E aí ele adota o pseudônimo para não misturar, para que as pessoas não buscassem os livros espíritas pelo autor. Olha que interessante, né? Às vezes a gente está no centro
e está em alguma reunião mediúnica, a gente está preocupado em quem está enviando a mensagem. E às vezes surge um Emmanuel da vida, surge, não que seja, pode ser, né? Mas às vezes a gente está muito preocupado nos autores e não na mensagem. E o Kardec, ele já era o bom senso encarnado, né? Ele já tinha essa preocupação e falou, não é o meu, vocês não vão ler por mim, vocês vão ler pelo conteúdo da obra. Seu trabalho impactou, deixa eu ver aqui, pulou um aqui, né? Então, como eu comentei, o interesse do Kardec começou na década de 50 do século XIX, quando ele observou eventos que supostamente envolviam comunicação com os espíritos. Motivado a investigar esses fenômenos de maneira rigorosa, usando os seus conhecimentos acadêmicos, ele compilou uma série de perguntas, reuniu relatos de várias fontes e aí resultou em 1857 com o nosso Livro dos Espíritos. Seu trabalho impactou milhões de seguidores ao redor do mundo, especialmente no Brasil, que é o país onde tem o maior número de espíritas. E aí vale a pena um destaque, os fatores, a característica religiosa da doutrina espírita talvez tenha sido a chama para manter o movimento espírita tão forte, tão grande, né? Porque Kardec, inicialmente, ele nunca considerou, como diz o nosso amigo Guilherme Velho, né? Kardec nunca considerou fundar uma religião, não era a pretensão dele. Porque, inicialmente, ele entrou para investigar como pesquisador, como cientista mesmo, investigar os fenômenos. E aí ele se descobriu que sobrevivemos à morte do corpo físico, né? E além das suas contribuições como codificador, promoveu a moralidade e o desenvolvimento espiritual como meio de evolução, sustentando que o conhecimento científico e a fé podem coexistir harmoniosamente. Quando a gente vira e fala que a fé tem que ser raciocinada, né? A gente gosta de comentar que os espíritos superiores não se incomodam quando a gente questiona determinadas obras ou questionam a ideia de alguma mensagem psicografada. Quem se melindra somos nós, não eles. Então, essa busca de tentar entender, quando ela é honesta e sincera, obviamente eles acabam ficando com a gente, né? E aí, só para a gente enxergar a importância, né? Claro, cada um dado a sua grandeza, mas da mesma maneira que Jesus trouxe luz para nós, né? Mudando o mundo do antes e depois dele, Kardec causa o mesmo impacto quando ele vem. Porque os espíritos percebiam, até pela coordenação do Cristo, os espíritos percebiam que já era a hora, dada a evolução já da ciência, já era possível trazer o Consolador prometido por Jesus, que acreditamos ser a doutrina, que sabemos que é a doutrina, que é revelar esse mundo dos espíritos. E aí, só para a gente fazer uma comparação, a gente precisa analisar a questão do materialismo, né? Porque muitas vezes muitas pessoas se apegam ao materialismo e nesse apego ao materialismo tem a dificuldade de enxergar o que a doutrina vem nos apresentar. Então, o materialismo é uma corrente filosófica que sustenta que a única realidade existente é a matéria e que todos os fenômenos, inclusive os mentais e psicológicos, resultam de interações materiais. Dessa forma, o materialista tende a considerar reais apenas os aspectos do mundo que podem ser percebidos pelos sentidos ou que possam ser analisados de maneira objetiva e empírica. Como os sentidos fornecem informações diretas sobre a matéria e o mundo físico, o materialista dá grande importância ao que pode ser visto, tocado, ouvido, cheirado e provado, né? O que o Kardec faz para nós quando ele apresenta a doutrina é expandir os nossos sentidos e mostrar que na visão, se a gente assumir a visão materialista, estamos assumindo uma visão extremamente limitada
né? Limitada, porque o nosso corpo físico não consegue captar toda a realidade que existe ao nosso redor, inclusive da própria matéria, né? Só para vocês terem uma ideia, aí aqui fala um pouquinho do materialismo, mas só para vocês terem uma ideia, a gente vai apresentar alguns raciocínios de como que os nossos sentidos são limitados, né? Visão, por exemplo, a visão humana é considerada bastante desenvolvida, né? A gente consegue perceber muitas coisas, porém, e a gente tem uma habilidade de enxergar uma faixa de luz, mas a gente não enxerga todas, porém, a gente tem limitações, né? Os humanos não conseguem ver no espectro violeta, ultravioleta e nem no infravermelho, né? E se a gente comparar com os animais, tem muitos animais que percebem essas faixas, né? E isso é provado na ciência. Então a gente já consegue perceber que não dá para confiar totalmente nos sentidos, porque os nossos sentidos são limitados, né? Por exemplo, outra questão interessante, né? Antes de falar de algum animal que extrapola a nossa capacidade de visão. Falando da visão, só para a gente entender. A gente tem a capacidade de visualizar a partir de 16 a 24 quadros ou frames, né, imagens. Se a gente conseguir ver essas imagens 16 a 24 quadros por segundo, a gente começa a ser enganado, o cérebro começa a nos enganar. Porque essas imagens, se a gente enxergar acima de 24 imagens por segundo, a gente vai ter a sensação que a gente já vai estar vendo um movimento. E às vezes são imagens, né? E quanto mais você acelera o número de imagens por segundo, mais o cérebro é enganado. Por exemplo, na computação a gente fala de FPS, frames por segundo, né? Os meninos que gostam de jogos trabalham muito com esses itens, né? E quem joga muito, quem trabalha muito com jogo, essa parte de efeitos visuais, ainda consegue algumas percepções além dos 24 frames por segundo. Mas o que você vai perceber quando você tem muitas imagens por segundo? Você vai perceber uma imagem mais fluida, mas você já não consegue diferenciar. Você não consegue captar que é a imagem, a foto sendo alterada, né? Isso é uma limitação do nosso olho humano, né? Por exemplo, os falcões e as águias conseguem enxergar detalhes em grandes distâncias, além de perceber a luz ultravioleta, o que ajuda a detectar traços de urina ou marcas de presas. Gatos e corujas possuem visão noturna excepcionalmente aguçada, sendo capazes de caçar com pouca luz devido a uma maior concentração de células bastonetes na retina. A visão muitas vezes nos engana. A gente olha, por exemplo, para a linha do trem. Se você analisar aquela imagem friamente, você tem a percepção que as duas pontas da linha estão se encontrando lá na frente. Se você olha para o mar, você tem a sensação que o céu e o mar lá no fundo estão se encontrando. Então eu estou dando esses exemplos para mostrar que, assim, materialismo tem limitações e às vezes nos enganam, né? Estou falando isso para a gente começar a perceber que o mundo espiritual começa a fazer muito sentido em muitos casos, né? A audição, por exemplo, seres humanos ouvem frequências na faixa de 20 a 20 mil Hz. E quais são as limitações da nossa audição? Isso, obviamente, esses sentidos perfeitos, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que a gente tem aqueles companheiros que às vezes precisam vir numa determinada encarnação com algumas limitações por N fatores. Mas analisando um corpo humano que está funcionando perfeitamente, né, os humanos não conseguem detectar, por exemplo, sons de frequência ultrassônicas e infrassônicas. E existem animais que captam esse som, né? Por exemplo, os aparelhos de ultrassonografia, aqueles que antigamente eram enormes, não sei se continuam sendo aparelhos muito grandes, dada aos avanços tecnológicos, mas os aparelhos de ultrassonografia, inicialmente para pensar e construir um aparelho de ultrassonografia, foi pensado nesse bichinho aqui, o morcego. Porque dentro da cabecinha dele tem a melhor aparelho de ultrassonografia que existe, né? Os morcegos e os golfinhos utilizam ecolocalização, né, para navegar e caçar em total escuridão,
né? Tanto é que o morcego principalmente seguia pela audição e não pelo que ele enxerga, porque ele enxerga até mal, né? Elefantes são capazes de ouvir frequências infrassônicas, abaixo de 20 Hz. Olha que interessante, aquelas orelhas maravilhosas dos elefantes, o que lhe permite detectar tempestades e movimentos de outros elefantes a quilômetros de distância. Cães conseguem ouvir frequência mais alta do que os humanos, chegando a aproximadamente 40 mil Hz, o dobro, né? Olfato, né? Olha como é que o nosso corpo é limitado para a gente ser materialista, né? Curioso isso. O olfato humano é razoavelmente desenvolvido, até que você compara com alguns animais, mas a princípio é desenvolvido. Em torno de 5 milhões de receptores olfativos. Mesmo assim é maravilhoso, né? Essa ferramenta é maravilhosa. 5 milhões de receptores olfativos. Qual que é a nossa limitação? É muito limitado em comparação com alguns mamíferos e a gente tem dificuldade de distinguir determinados odores, né, em concentrações muito baixas, né? Cães podem possuir até 300 milhões de receptores olfativos. A gente é 5, os cães são 300 milhões. Sendo capazes de detectar odores em concentrações infinitamente menores do que os humanos. Depende, às vezes eu já vi um teste que se você colocar uma xícara de açúcar numa piscina, ele vai perceber que aquela piscina tem açúcar. A gente só percebe no nosso copinho, né, do de café, mas o cão, por causa desses milhões de receptores a mais, né? Tubarões conseguem detectar uma gota de sangue em milhões de litros de água. Ursos têm um olfato incrivelmente sensível, permitindo-lhe farejar comida a grandes distâncias, mesmo enterrados sob a neve, né? Paladar nosso, né? O nosso paladar detecta 5 sabores principais: doce, salgado, amargo, azedo e umami, com cerca de 10 mil papilas gustativas. Limitações: em comparação com outros animais, o paladar humano é mais limitado na detecção de compostos químicos específicos. Então, e a gente tem, por exemplo, os bagres, que podem ter até 175 mil papilas gustativas espalhadas pelo corpo, né? O que lhe permite provar o ambiente ao redor, né? Porcos têm um paladar altamente desenvolvido, auxiliando na busca por alimentos. E aí, só abrindo um parênteses, tem mais coisas para falar, mas só para refletir. Quando os espíritos manifestam e falam que eles não têm vocabulários para explicar determinadas situações do mundo espiritual, é porque não dá mesmo. É difícil. Tem várias respostas no livro dos Espíritos que eles respondem dessa maneira. Porque quando a gente se desvincula do corpo físico, aí obviamente o espírito em si, nós somos o espírito, a gente sai da gaiola e teoricamente teria condições de, não é instantâneo, mas teria condições de perceber muito mais coisas, porque não está amarrado ao corpo físico. Eu recordo Os Mensageiros, né? Estava uma expectativa para ver essa cena no filme, mas infelizmente não filmaram, né? Mas tem uma parte, no livro Os Mensageiros, André Luiz, Aniceto e o Vicente vão sair de nosso lar para chegar na crosta, né? Para realizar o trabalho que eles realizam, e inclusive o filme destaca. Só que antes de realizar a viagem, Aniceto aplica passes em André Luiz para aguçar a percepção visual dele do mundo espiritual. E ele começa a enxergar situações que ele não enxergava antes, já como espírito acostumado com o mundo espiritual, né? Olha que interessante, né? Então, gente, a gente vai vendo essas situações e fala, gente, a gente está vivendo, como o próprio André Luiz fala, como Emmanuel fala na obra, no prefácio de Libertação. A gente é aquele peixinho que está no lago sujo e não quer sair de lá, e os espíritos chegando para a gente falando que existe um oceano maravilhoso nos esperando, né? Olha do tato, né? O nosso tato é altamente sensível a pequenas variações de pressão, temperatura e dor, especialmente nas mãos e nos dedos, onde há maior concentração de terminações nervosas. Qual que é a nossa limitação? Embora o tato humano seja refinado,
ele ainda é inferior em comparação a certos animais em termos de detectar vibrações ou mudanças sutis no ambiente. Aranhas, até a querida aranha tem um tato mais apurado que o nós, olha só. Tudo é aprendizado, é tudo para a gente refletir. Conseguem detectar vibrações mínimas em suas teias, nas teias, o que lhes permite perceber presas ou até companheiros a grandes distâncias. Elefantes, mais uma vez, maravilhosos, além da sua audição infrassônica, conseguem sentir vibrações no solo através de suas patas, ajudando na comunicação e percepção do ambiente. Sentidos extras, que aí a gente para por aí, né? Claro, porque aí a gente vou falar um pouquinho do nosso sexto sentido, que é a mediunidade, que o Kardec vem nos apresentar. Mas tem os sentidos extras, no caso, que a matéria que o materialismo inclusive sabe que existe, né? Alguns animais possuem sentidos que os seres humanos não têm, ou que são poucos desenvolvidos em comparação. Magnetorrecepção, percepção de campos magnéticos, o pombo-correio tem, não importa onde você colocar ele vai conseguir voltar para o lugar de origem sempre, né? Infelizmente, muito usado na guerra, né? Mas pombo-correio, isso aí é incrível naquele animal, né? Tartarugas marinhas e tubarões conseguem detectar os campos magnéticos da Terra, auxiliando na navegação em longas distâncias. Eletrorecepção, tubarões e peixes elétricos conseguem perceber campos elétricos gerados por outros seres vivos, o que é extremamente útil para caçar em águas escuras ou turvas, porque abaixo de 1000 metros no mar, você a luz do sol já não atinge mais. E a gente tem, o ser humano conhece regiões dos oceanos a 12.000 metros. E tem animais lá que a gente não faz nem ideia que existem. Aí, falando um pouquinho do mar, eu recordo de uma passagem do Chico, que ele estava passeando na orla de Copacabana, se eu não me engano, e ele avistou seres espirituais que cuidam do mar, né? Que cuidam dos animais do mar, que faz um trabalho maravilhoso, olhava para ele e acenava, né? Ele conta também um episódio que ele viu uma mulher chegar na areia do mar, colocar uma vela no chão, acender, fazer uma prece, e esses seres se aproximavam para aproveitar aquela vibração, aquela energia. Olha que questão fabulosa. E aí, obviamente no slide eu sempre tenho um obrigado Kardec, porque ele permite, mesmo com as nossas limitações físicas e dos sentidos, mostrar para nós que esse mundo é real, né? E aí o mais incrível de tudo, né? A matéria que nós conhecemos, né? E conseguimos observar diretamente no universo, corresponde a apenas 5% do conteúdo total do universo. O que a gente entende de matéria, o que a gente tem ideia de matéria, é 5% do que existe de matéria, né? Olha lá. Então o que a gente consegue perceber é apenas uma pequena fração de toda a composição cósmica. Então quando a gente vai indo para o mundo macro, a situação vai ficando cada vez mais impressionante, né? Composição do universo. 5% é visível, né? Para nós. Inclui tudo que é composto por átomos e o que podemos observar diretamente, como estrelas, planetas, galáxias, gases e poeira interestelar. Isso é 5%. E eu nem vou passar o vídeo aqui, senão a gente vai ir até meia-noite, mas tem um vídeo super legal que mostra o tamanho dos planetas, as diferenças dos tamanhos. Aí a gente começa a ver que, né, tem aquele texto maravilhoso do ponto azul, né? O nosso planeta Terra é um ponto azul no universo. Aí imaginar que naquele ponto azul, como diz o texto, naquele ponto azul está tudo que a gente sabe de vida, toda a nossa existência, todas as nossas encarnações, todas as pessoas que a gente conhece, está tudo naquele ponto azul, que é um ponto azul dos 5%. Porque nesse 5% está as galáxias, tá? Tudo que a gente entende de matéria, né?
E aí a gente começa a imaginar que nós somos muito pequenos mesmo. Matéria escura, 27% é matéria escura, é um tipo de matéria que não emite, reflete ou absorve luz, tornando-a invisível. Sua existência é inferida a partir dos efeitos gravitacionais que exerce sobre a matéria visível e a luz em grandes escalas, como em galáxias, aglomerado de galáxias, e até hoje a matéria escura ainda não foi detectada diretamente em sua composição, e sua composição é desconhecida. E 68% é energia escura, que é uma forma de energia que permeia o espaço e é responsável pela expansão acelerada do universo. Sua natureza ainda é dos maiores mistérios da cosmologia moderna. A energia escura não interage com a matéria de maneira convencional, mas exerce uma pressão negativa que atua como força antigravitacional. Então, estou comentando, não quero nem entrar muito a fundo na astronomia aqui, né, nem nesses conceitos, mas a gente tem uma percepção do que vai além. E aí quando chega alguém, né, vai conversar até de forma gentil, mas a pessoa vem falar para você que não acredita no que você acredita, a gente percebe que, mesmo que sabemos que o que a gente acredita é real, o que a gente acredita é muito pouco, tem muito além. E os espíritos deixam isso claro a Kardec, quando ele chega com aquela, obviamente impressionado com aquela realidade que estava se apresentando a ele, né? E os espíritos em vários momentos dão uma segurada, falam, não dá para explicar isso aí. E aí a gente vem falar um pouquinho desse sentido, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Kardec identificou mais de 50 tipos de mediunidades. Aí a gente já está indo para um campo que extrapola a nossa questão física. E aí eu dou uns exemplos de algumas mediunidades que são mencionadas, mas se a gente mesmo, alguém pegar de surpresa e falar, me cita 10 tipos de mediunidade, a gente não vai nem lembrar. A gente fica, às vezes, preso nasquelas que a gente está acostumado a trabalhar, mas até porque por fragilidade mesmo. Eu nem sei se a gente tem maturidade para ampliar tanto essas percepções, porque muita gente, quando recebe essa missão, que às vezes é um resgate, talvez com exceção das figuras venerandas que a gente conhece, como Chico Xavier e tudo, mas a maioria dos médiuns, às vezes, é resgate que vem com aquela missão, né? Para facilitar o pagamento das dívidas. Os próprios médiuns falam isso, os próprios médiuns sérios falam isso. E a gente conhece. Mas mesmo assim, o próprio Divaldo certa vez comentou, a gente pode falar o que a gente não conhece de mediunidade, a gente é tudo novidade ainda. A gente está se descobrindo num mundo novo, no mundo apresentado pelo Kardec. Né? E o mais interessante é o seguinte, né? O Kardec trabalhou, identificou mais de 50 mediunidades e estima-se que ele tenha contado com a colaboração direta e indireta de mais de 50 médiuns. Aí eu fico imaginando o seguinte, e ele tinha inúmeras dificuldades de trabalhar com esses médiuns. Os médiuns não duravam muito assim, porque Kardec, obviamente, era uma pessoa séria, né? Não que os médiuns não fossem, mas o trabalho não era fácil, era uma novidade. Agora imagina, né? Se Kardec tivesse a oportunidade de um Chico Xavier, né? Até de um Divaldo, de uma Ivone do Amaral Pereira. Imagina esses médiuns no século... Mas Deus sabe o que faz, né? Coloca eles, como diz o Chico para o Divaldo, né? Que no filme do Divaldo, passa a ideia de que o Divaldo queria morar com o Chico. E o Chico responde assim para o Divaldo, nós somos como dois postes de luz, então não é interessante que a gente esteja próximo, cada um no seu lugar. Então eu confesso que eu sou muito grato, né? A gente passa dos 40, aí a gente começa a perceber que outras gerações estão chegando, né? Outras estão indo, e aí o sentimento de, além de ter a percepção que a encarnação é curta, a verdade também é que a gente precisa ser grato, porque, olha, a gente viu muitas pessoas maravilhosas na nossa fase. Eu imaginar que eu fui contemporâneo de Chico Xavier, que eu fui contemporâneo de Divaldo, contemporâneo de Ivone Pereira,
Bom, quando ela foi, tinha acabado de... Estava com a idade, quase da idade da Lívia, mas pensar que eu vivi um pouquinho desse, né, junto com esse pessoal, essa turma maravilhosa. Imagina os que viveram próximos de Kardec, né? De Jesus, né? Então... E aí a gente tem alguns casos, a gente menciona nesse slide aqui alguns médiuns que trabalharam com Kardec, as irmãs Baudin, foram as primeiras médiuns que Kardec conheceu, com quem realizou muitas das sessões iniciais de comunicação com os espíritos. Vale destacar, Kardec, né, a gente fala que não é médium, mas a gente precisa sempre explicar. Médium nós todos somos, mas não com essa sensibilidade aflorada, né? Talvez existia uma razão para isso, ele precisava ser observador. Como é importante numa reunião mediúnica o papel do coordenador, por exemplo, né? A pessoa que dirige a reunião. Às vezes o que dirige a reunião ele não pode se manifestar, ele tem que estar ali no controle, né? Kardec fez mais ou menos esse tipo de papel. Então, e a gente tem Enechina, Ruth, que auxiliaram na primeira versão do Livro dos Espíritos, e também o Camille Flammarion, que era muito conhecido, era um grande astrônomo, mas participou de muitas reuniões com Kardec, várias sessões mediúnicas. Olha que interessante, a metodologia de Kardec nunca se limitou a um único médium. A informação de um médium, para ele, precisava muitas vezes bater com a informação de um outro médium. Ele se esforçou para comparar mensagens de diferentes fontes e médiums em várias partes do mundo. Olha que trabalho incrível. Seu objetivo era validar as informações com base na consistência e na repetição dos ensinamentos, buscando assim eliminar qualquer interferência pessoal do médium. Além disso, Kardec costumava reunir mensagens semelhantes de diferentes médiuns e regiões, com a intenção de identificar um padrão, reforçando a ideia de que a doutrina vinha de uma origem superior e universal. E aí eu queria comentar algo interessante, né? Porque quando você começa a acompanhar a vida de Kardec, a origem do movimento da doutrina espírita, eu queria até buscar uma ideia do nosso companheiro Guilherme Velho, que é um grande pesquisador espírita. Ele faz esse comentário em várias oportunidades. Por que na França houve uma decadência do movimento espírita, da doutrina espírita, deu uma diminuída, deu um boom e depois deu uma diminuída, e por que no Brasil a situação se desenvolveu, né? E ele fala o seguinte: o movimento espírita mediunizou tudo. Isso às vezes acontece mesmo, a gente vê nas nossas casas. Tudo é mediunidade, tudo é influência, a gente sabe que ela existe, mas existe às vezes exageros, né? Mas o problema é que eles não consideravam os fenômenos anímicos, né? E às vezes a gente nem estuda os fenômenos anímicos, né? E às vezes a gente tem companheiros espiritualistas que fazem um trabalho até nessa linha até maior que a gente. Quando o pessoal, a emancipação da alma, né? A capacidade de você sair do corpo consciente, e às vezes treinamentos para isso, aquilo ali é anímico, não tem nada de... né? E tem pessoas que têm experiências formidáveis através dessa experiência. E experiências que são utilizadas até para mensagens como uma reunião mediúnica mesmo, né? Mas o que aconteceu? Não foi considerados fenômenos anímicos, aí ocorreu a chegada do inconsciente para o Freud. Essa chegada do inconsciente do Freud acabou, muitas vezes, gente interpretando equivocadamente Kardec. A moderna parapsicologia explicando os fenômenos mediúnicos na condição da mente, quer dizer, que tudo sai da mente. E aí isso, de uma certa maneira, deu uma esfriada no movimento espírita na Europa, na França. Mas aí no Brasil, o que acontece? As características religiosas garantiam o crescimento do movimento espírita. E aí, claro, junto às características religiosas, um povo extremamente religioso, católico, em sua maioria, né?
E aí vem uma figura logo, né, porque logo em seguida a ida de Kardec, a gente recebe uma figura como Chico Xavier, que realmente considerado o brasileiro do século, né, do século seguinte de Kardec ter aparecido, surgido, e aí realmente arrebata muita gente pelo exemplo, né, e pelas obras. E olha que interessante, o próprio Livro dos Médiuns tem essa menção, né, eles falam das pessoas qualificadas dielétricas, né, as pessoas qualificadas também com essas manifestações anímicas, e tem a pergunta se elas podem ser consideradas médiuns. E o Livro dos Médiuns responde: essas pessoas tiram de si mesma o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a essa palavra. Então existe uma outra situação além da mediunidade e que às vezes a gente até não está dando tanta atenção, né? Que a gente deveria observar. Outra questão que eu queria comentar também, porque quando Kardec, a gente entende que quando Kardec chega para codificar a doutrina, imagina-se que os espíritos percebem que a gente já estava chegando num ponto de maturidade para receber essa realidade do mundo espiritual. E muito desse ponto de maturidade também parte da ciência, do mundo acadêmico. E a gente tem um exemplo, por exemplo, como Charles Richet, prêmio Nobel, um fisiologista francês, que foi um dos primeiros a estudar o ectoplasma, né? A popularizar o conceito de ectoplasma, ele usou o termo para descrever a substância que supostamente emanava dos médiuns nas reuniões de materialização, né? Richet ganhou o prêmio Nobel, só para quem não conhece, ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia em 1913. Foi um dos primeiros cientistas a abordar o estudo do espiritismo. Foi para um outro caminho diferente de Kardec, mas estava corroborando, né? E aí ressoa fortemente a ideia de que a vida continua após a morte. A gente já começa a identificar, e agora, ultimamente, até mais de uma forma mais evidente, que o mundo espiritual existe e que a gente sobrevive à morte do corpo físico. Enquanto Kardec forneceu a base filosófica e teórica, Richet trouxe uma abordagem empírica e científica procurando validar algumas das experiências e fenômenos descritos por Kardec. Ambos, de maneiras distintas, ajudaram a moldar a discussão sobre espiritualidade e ciência no século XIX e início do século XX. E aí eu gosto só de comentar, ia falar um pouquinho da glândula pineal, porque eu vou entrar num dos assuntos meus mais favoritos, assim, porque eu adoro falar do André Luiz, né? Porque eu acho que a obra de André Luiz nada mais é que o laboratório prático do que o Kardec trouxe na sua obra de codificação. Mas esse anatomista britânico, Richard Owen, né, viveu no início do século XIX, né, praticamente viveu até bem, né, exatamente, é contemporâneo. Ele descreveu a estrutura e posição da glândula pineal. Foi um dos primeiros anatomistas a perceber a glândula pineal. Porém, muitos pesquisadores acreditavam que ela não tinha função. Não sabiam ainda exatamente qual era a função da glândula pineal. Porém, no final do século passado, avanço das tecnologias de imagem e da bioquímica trouxe uma nova perspectiva à glândula pineal. Descobriu que ela desempenha um papel importante no sistema endócrino e na regulação dos ritmos biológicos. Isso aconteceu depois da década de 70. Todavia, na obra Missionários à Luz, de 1945, Kardec se desdobra profundamente sobre a glândula pineal, só que lá não leva esse nome, ele prefere chamar de epífise, né? E aí quem apresenta de forma maravilhosa a epífise para a gente é o grande, maravilhoso Alexandre, o mentor de André Luiz na obra Missionários à Luz. Ele diz o seguinte: examine atentamente, estamos notando as singularidades do corpo perispiritual,
pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na glândula pineal, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. E aí, gente, aí eu comento, né? Aí o André Luiz chega, né? Emmanuel chega, André Luiz chega, Chico chega, e praticamente vai trazendo, e o André Luiz com aquela capacidade de escrever, né? Maravilhosa, ele traz aquilo que os espíritos não conseguem, por essa limitação dos sentidos, não conseguem descrever, porque a gente não compreenderia. As obras do Chico vêm complementando, né? E aí tem duas passagens, sem alongar muito, tem dois pontos que me chamam muita atenção, né? No próprio momento com o Alexandre, né, no próprio Missionários da Luz, tem um determinado momento, o Alexandre sai de um centro, né, que o bacana do Missionários é que eles passam um período visitando centros e acompanhando os trabalhos e ajudando nos trabalhos de várias casas espíritas. E eles estão andando à noite, eles percebem na noite, por exemplo, eles percebem que há um número muito grande de espíritos, e a maioria são espíritos voltados para prejudicar os outros, mas na rua, né, nas madrugadas. Porém, eles identificam muitos espíritos, muitas falanges espirituais trabalhando ao nosso favor. Aí, numa dessas jornadas, o Alexandre se depara com uma senhorinha que chega para o Alexandre e fala, fugiu agora o nome dela, ela chega para o Alexandre e fala, Alexandre, eu preciso da sua ajuda, porque o meu filho, o Antônio, está prestes a desencarnar. E eu queria pedir para você que você me ajudasse a que ele ficasse mais uns dias, só para ele resolver umas pendências. Eu acho essa passagem maravilhosa, porque essa passagem ela transcende e mostra exatamente tudo que a gente está falando aqui. E aí o Alexandre, os orientadores do André Luiz, em todas as obras, eles são maravilhosos, né? A maneira como eles são carinhosos com a gente, né? A maneira que eles são grandiosos e carinhosos com a gente, mesmo com a gente pisando na bola. E aí o Alexandre, de prontidão, vai e chama o grupo Francisco, que era um grupo que atuava para ajudar nas madrugadas, para colaborar numa cirurgia espiritual que ele ia fazer no Antônio. E aí eles se reúnem na casa dessa senhora, que agora fugiu o nome, mas uma hora eu ainda vou ver se eu lembro. Ele reuniu para ajudar o Antônio. O Antônio, gente, era uma pessoa de 70 anos. Olha que situação maravilhosa. A mãe estava ali, os laços familiares estavam ali, independente da pessoa, né? Já ter vivido muitos anos, né? Próximo da Idade Média, né? da vida, da encarnação no Brasil, por exemplo, né? Analisando isso, coisa maravilhosa, né? Às vezes não sabe nem quanto tempo que a mãe já tinha ido embora, eu estava ali. E aí eles fizeram uma cirurgia, aí antes de realizar a aplicação dos passos e o tratamento, o Alexandre fala assim, que é outra situação que me chama muita atenção, ele fala assim, a gente precisa do encarnado aqui. Vamos buscar um encarnado, porque a gente precisa do encarnado, porque, obviamente, eu imagino que, pelas explicações do André Luiz, era necessário algumas energias mais densas para colaborar no processo. E eles vão buscar um encarnado. Aí eu sempre brinco no centro, né? Gente, vamos dormir bem, né? Vamos dormir com o coração tranquilo, leve, fazendo uma prece, quem sabe a gente não pode receber um convite maravilhoso desse, né? E aí eles trazem o encarnado, eles fazem, e aí o Alexandre fala para a mãe assim, olha, seu filho conseguir reverter a hemorragia que estava acontecendo, e o caso era sério, ele conseguiu reverter. Seu filho ganhou mais 150 dias. E espero que esses 150 dias seja o suficiente, né? E ela fica toda feliz, emocionada, ela tinha convicção que seria o suficiente que ele precisava. Aí, enquanto estava acontecendo isso, paralelamente, aí tem a situação dos encarnados, que ele acorda assustado, aí as netinhas chegam. Gente, é fantástico, né? E aí, só para terminar, né, para não estender muito, que eu já até me perdi um pouquinho no tempo,
E aí, para terminar, tem uma outra passagem que me chama muito atenção, presente no Mundo Maior, que é quando o André Luiz é convidado a conhecer uma região de sofrimento, e que a gente... o título do capítulo do Mundo Maior é até intitulado No Limiar das Cavernas, porque ele vai numa região e ele não podia entrar nas cavernas, porque para ele já era um espírito, né, maravilhoso, de escola aos nossos olhos. Já tinha passado por essa jornada, porque no Mundo Maior já estamos quase no meio da obra, né, da jornada do André Luiz. Já era um morador de nosso lar e tudo mais, mas ele não poderia entrar nas cavernas, porque ele não tinha feito curso para se preparar para o que ele ia encontrar. Ele só podia ficar na beirada, na entrada ali. E aí, tanto é que os mentores que estavam ali trabalhando não entendiam por que o André Luiz estava ali. Mas sabiam que uma razão tinha. Uma razão superior existia daquele aprendizado, já que ele não estava preparado para trabalhar profundamente nas cavernas. E aí ele tem uma experiência fantástica, porque ele encontra o seu avô Cláudio. Ele olha para o avô Cláudio, que estava ali sofrendo há 40 anos preso naquelas cavernas, apegado ao dinheiro que tinha adquirido. Só que quando chega André Luiz e os espíritos que estavam ali colaborando, o avô não identifica o neto, mas identifica aqueles amigos luminosos e fala assim... E a vibração daqueles espíritos começa a fazer ele cair em consciência. Pô, a gente está muito tempo aqui, né, um sentimento ruim. E os outros começam a ficar suados desse momento de reflexão do Cláudio. E aí tem um momento que ele fala assim, eu sou uma pessoa esquecida do mundo, fiz muito mal para minha irmã. E aí a consciência começa, consciência maravilhosa daquela época, é ali que está a justiça divina. Na hora que ela precisa, ela vai nos ajudar ou passar a conta da vida, né, em alguns momentos. E é o que aconteceu com o Cláudio. Ele começa a lembrar de alguns atos que justificam por que ele se encontra naquele estado. E aí ele termina falando assim: a única coisa boa que eu fiz na vida, a única coisa boa na minha vida é meu neto André Luiz. Talvez seja a única pessoa que lembre de mim. Oh, queridos padres, será que vocês não podem enviar uma mensagem ao meu querido neto? Porque eu fiz coisa muito errada com o dinheiro, mas eu reservei o dinheiro porque eu sabia que ele, fazendo medicina, ele ia poder ajudar e eu oferecer ajuda que eu não consegui. Mas eu acreditava muito nele. E aí e é o texto assim, gente, o texto é muito mais bonito do que eu estou falando aqui. Mas ele fala e toca tanta gente, um espírito naquele estado, há 40 anos, naquela região de sofrimento. Ele toca tanta gente que o André Luiz vira e fala assim: vovô Cláudio, não percebeu que era eu? E aí, porque o André Luiz já estava todo emocionado, um espírito iluminado como o André Luiz, tocado por um espírito em sofrimento, que, por coincidência, era o seu avô. E essas passagens só foram possíveis porque Kardec veio e apresentou esse mundo. E mundo que a gente ainda tem muito que estudar. Talvez nessa encarnação não será suficiente ainda para entender o que o Kardec fez em tão pouco tempo. Praticamente menos de 15 anos ele apresenta essa codificação. Viveu, quer dizer, a gente acha que viveu pouco, né? Poderia ter vivido muito mais, né? Mas Deus sabe o que faz. E, na verdade, aqui a gente só está de passagem mesmo. Então, gente, desculpa se caso eu me bananei, mas a ideia era essa. A ideia é de gratidão, de agradecimento, porque eu tenho certeza que depois desse marco, muitos outros virão. Se algum não veio ainda, é porque a gente ainda está pisando na bola, a gente ainda está patinando, né? E eu mesmo, né, com as experiências que eu vivi, simples, pequenas, mas toda vez que eu olho para uma situação da minha vida e consigo entender ela como grandiosa por causa do ensinamento, é porque Kardec explicou lá atrás, né? Claro, Kardec já tinha explicado, já tinha deixado um ensinamento para nós. Então essa mensagem que eu queria deixar, espero que o pessoal
possa ter aproveitado um pouquinho. Pensado que se a gente, sem desrespeito aos materialistas, mas se a pessoa é materialista é porque ela ainda está limitada, porque o mundo apresenta muito mais do que essa matéria que a gente percebe. E o Kardec mostrou um pouquinho disso para nós. É isso. Bom, gente, eu fiquei pensando aqui, né? Nós precisamos aí de 2000 anos e ainda não entendemos o Evangelho. Eu acho que para estudar Espiritismo nós vamos precisar do tempo inteiro na regeneração, se a gente conseguir ficar. Mas é uma beleza, né? A doutrina espírita. Pena que foi assim, porque a gente queria, né, fazer... Eu, às vezes, queria fazer pergunta mais devagar, porque são coisas muito interessantes que você trouxe, né? Principalmente a gente vendo aí os animais, né? E eu fiquei pensando também nas descrições de EQM, que todos os que entram nessa experiência falam que não tem palavras para explicar, que é uma sensação que eles não entendem, sons, né? E veem em 360 graus. Então a gente vai vendo, por isso que o Chico falava que era um cisco, porque ele tinha plena consciência das nossas limitações diante do universo, né? Mas foi muito bom, Edu, obrigada. Nós estamos aí com os corações agradecidos e nós vamos sortear alguns livrinhos para a gente comemorar o mês de Kardec. Eu acho que nós podemos terminar essa, né, para a gente ficar mais